Gravação. Bom, iniciando a gravação, hoje a gente vai falar sobre funções de grupo. Tá? A gente vai manipular muito essas funções de grupo, elas pertencem a SQL avançado, então a gente vai fazer uma revisãozinha natural de SQL, né? É padrão essa revisão, até para esquentar alguma coisa aí, alguém que não tenha visto um SQL assim mais aprofundado, e a gente vai falar de funções de grupo. O que é o SQL básico, né? SQL, na verdade, é uma linguagem de manipulação de dados, é uma linguagem estruturada de consulta. SQL, S é de estruturado, Q de query, de consulta, e L de linguagem. Ela é composta de 3 sublinguagens, né? DML, que é a linguagem de manipulação de dados, tem apenas 4 comandos a DML. A DDL, que é a linguagem de definição de dados, tem 3 comandos só a DML. E a DCL, que é a linguagem de... Oi? É o Vinícius, você está compartilhando a tela? Pois é. Eu coloquei para gravar, botar, né? Mas compartilhar a tela eu não compartilho, não. Né? Obrigado, Vinícius. Eu acho que agora vocês estão vendo, né? Sim. Tá, então são essas 3 sublinguagens. A DML tem 4 comandos, como eu falei. Quais são os 4? Insert, Update, o Select e o Delete, o Delete. Então, todo que eu fizer de manipulação de dados, eu uso um desses 4 comandos apenas. A DCL, que é a linguagem de controle de dados. Tá? O que significa? A gente vai fazer muito aqui nessa disciplina, né? Toda hora eu vou repetir a mesma coisa. Depende do banco de dados, ele se comporta de um jeito. Dependendo do SGBD, ele se comporta de outro. Sempre é assim. Ah, esse aqui então está errado em relação a esse? Não, mas o projeto de um foi um, o projeto do outro foi outro. Isso é uma definição arquitetural de projeto. Né? A gente é desenvolvedor de software e a gente também tem esses... Né? Eu faço o projeto de acordo com os meus padrões de projetos, né, daquilo que eu acho que o projeto tem que ter. Se pegar vocês aí, vão fazer de um outro jeito, porque vocês acham que tem que ter de outro formato. Então, o SGBD é um software, né, que alguém fez desse jeito. Então, quando a gente cria um objeto no SGBD, de uma forma geral, o que é um objeto no SGBD? Não é um objeto da orientação de classe, não. É objeto, qualquer coisa que eu crio no catálogo do SGBD. Então, se eu criar uma tabela, a tabela é um objeto. Se eu criar um usuário, o usuário é um objeto. Se eu criar uma view, a view é um objeto. Se eu criar uma trigger, um generator, enfim, tudo que eu crio no catálogo, ele é um objeto. Ponto. Tem SGBDs que você tem que criar o objeto e dar permissão para os usuários acessarem aquele objeto. Eles não conseguem nem visualizarem o objeto. Só você, né? Você é o owner do objeto, você consegue visualizar. Aqui no Firebird, usando o Flame Robin, a gente até vê que, por exemplo, a table, a gente vai criar uma tabela, isso não agora, vai ser mais para frente, a gente vai criar uma tabela e vai estar lá, tabela 1, tab 1 lá, mas eu não vou dar permissão para ninguém. Então, eu vou criar com o meu usuário, não é o sysdba, eu vou criar com outro usuário, eu vou criar um usuário para mim, e depois vocês vão criar um usuário, cada um de vocês, e aí a gente vai tentar acessar a mesma base de dados, e aí a gente vai tentar abrir dar um select naquela tabela. Né? Como eu não dei permissão, eu que criador da tabela, não dei permissão para ninguém visualizar aquela tabela, a tabela não existe. Mas aqui no Flame Robin vocês conseguem ver. Isso é um problema do Flame Robin.
Se tivesse num banco de dados Oracle, por exemplo, e eu vou sempre citar o Oracle, porque o Oracle é o maior SGBD que nós temos no mercado há muitos e muitos e muitos anos. Então, eu sempre vou me referir a ele. Eu já fui DBA Oracle no mercado, então eu sempre vou me referir a ele por essa condição. Mas existem outros também, o PostgreSQL também funciona assim, enfim. Você não consegue nem ver que aquela tabela existe. Aqui a gente consegue visualizar, mas vai dar que a gente não tem permissão. Isso é a DCL, que é controle de dados. Então eu só tenho dois comandos. Um é dar a permissão e o outro é retirar a permissão do usuário. Então se a gente começar a contabilizar a SQL e a gente começar a enxergar ela como uma linguagem simples, de quarta geração, mas uma linguagem simples, muito, muito bem formatada, uma linguagem que nasceu aí no final da década de 70, para o início da década de 80, ela é muito bem estruturada, é uma das linguagens mais inteligentes que eu conheço. Por quê? Acho que um colega chegou aqui, só um minuto. Por que eu acho isso? Porque ela tem muito pouco comando, e você faz tudo com ela. Tudo que a gente tem de definição, manipulação, controle de dados, são 4 comandos da ML, 2 da DDL e 2 da DCL. Quer dizer, somando isso tudo, são 8 comandos. Tem as variações dos objetos, a gente até comentou um pouquinho na aula passada. Então eu vou criar um objeto, é create. O comando é create, mas eu tenho que informar qual é o objeto. Então estou dando um create table, por exemplo. Então estou criando, aí ele tem uma nomenclatura, ele tem uma sintaxe para criação. Se eu vou criar um usuário, meu comando também é create. Só que eu tenho que informar que o objeto não é mais table, é um user. E assim sucessivamente. Tem as subdivisões, né, dessa estrutura de linguagem. A gente vai conversando aí ao longo da disciplina. Bom, beleza. O que são funções de grupo? Né? Quando a gente dá um select na tabela, então, deixa eu fazer um exemplo aqui, porque eu gosto de falar e... Deixa eu ver onde que eu estou. Estou aqui. Eu gosto de falar e escrever. Eu penso escrevendo, não sei pensar só pensando, não. Eu tenho que estar rascunhando. Então, a gente tem as nossas duas tabelinhas, né? Então, vou dar um select, asterisco, from. Vou usar o meu padrão de escrita sempre. Deixa eu aumentar um pouquinho a letra aqui. Se alguém tiver no celular, eu acho que fica melhor assim, né? Se alguém tiver no celular e ainda tiver pequeno aqui, eu não consigo aumentar. Aqui eu consigo, tá? Se alguém tiver pelo celular e precisar aumentar, é só falar que eu aumento um pouco mais aqui. Empregado. Então a gente tem as nossas 14 linhas lá. Vamos lá, as 14 linhas nós inserimos. Eu imagino que vocês já tenham feito essa inserção aí. Departamento. Nós temos 4 linhas, né? Com 10, 20, 30 e 40. Bom, o que esse select está fazendo? Esse select, vou pegar aqui para o empregado, porque como tem mais dados, fica mais fácil assim da gente conversar. Esse select está simplesmente fazendo uma leitura de todas as linhas da tabela e me mostrando. Ele não está processando nada. Ele não está filtrando nada. Ele não está agrupando nada. Ele não está sumarizando absolutamente nada. Ou seja, ele está fazendo um lay prime, que a gente chama isso no banco. Um lay prime. Faz um relatório aí, lay prime. Você vai lá, pega os dados da tabela e mostra para o usuário na impressora ou na tela, por exemplo. Tá? Eu posso criar alguns filtros, né? Posso criar alguns filtros. O que é o filtro? Alguma condição para tirar esse empregado para mostrar. Aqui eu estou mostrando minha tabela inteira. Se eu tivesse 140 mil registros, apareceria para mim 140 mil registros. Só tem 14, só vai aparecer o 14. Tá? Mas eu posso fazer ele inteiro. Eu posso pegar todo mundo, por exemplo, de cargo gerente. Então, se a gente olhar, como tem pouca gente aqui, se a gente olhar, a gente consegue até identificar. O Blake é gerente, é manager, o Clark é gerente, o Jones é gerente, e eu só tenho 3 gerentes. Possivelmente de departamentos distintos, um do departamento 30, um do 10, outro do 20.
Mas eu posso chegar aqui e fazer o seguinte, ó, cargo, só quero mostrar os gerentes, igual a manager. Tá? Eu vou assim, só para dar uma esquentada, tá, gente? Porque isso aqui provavelmente vocês já fizeram isso aí na disciplina anterior. Então, só peguei aqui os gerentes, tá? Eu vou fazer uma pequena variação aqui no manager. Eu vou botar a primeira letra maiúscula e as demais minúsculas. Olha o que vai acontecer. Vou até limpar aqui, ó. Não apareceu ninguém. Pô, professor, mas isso aí não é sensível ao caso? É aquele sensitive case que a gente tem no C, que a gente tem em Java e outras linguagens que vieram dessas derivações aí do C. Não, sensível ao caso, sensitive case, ela está relacionada, isso em qualquer linguagem, tá? Está relacionado às palavras reservadas e identificadores. Palavras reservadas são aquelas palavras que são já definidas pelo próprio compilador. No nosso caso aqui, nós temos o select, é uma palavra reservada, então eu não posso criar uma tabela chamada select. From é palavra reservada, where é uma palavra reservada, empregado é identificador, cargo empregado é identificador. O que é identificador? O nome daqueles objetos que eu, programador, nomeio. Isso daqui, ó, não tem nada a ver com sensitive case. Isso aqui, ó, é um dado. E a forma que a gente está armazenando, o dado está armazenado, está em maiúsculo. Vocês lembram que eu não usei o TF8? Eu usei o IN 1252, tá? Eu posso mexer na configuração do SGBD para ele ignorar, se eu colocasse manager assim, ele ainda assim pegaria esses três? Posso. E claro, a gente vai fazer isso. Não vamos fazer agora, porque a gente já criou desse jeito e a gente vai trabalhar um pouco desse jeito. Mas nesse formato do char7 que a gente colocou, a gente não consegue fazer isso. Então, se eu quero o dado e ele está lá armazenado em maiúsculo, eu tenho que buscar ele aqui em maiúsculo, tá? Posso mudar? Posso. Posso usar uma função aqui para fazer alguma coisa? Posso. Mas o ideal é a gente mexer na configuração do database. Não vou fazer isso agora. A gente vai fazer ao longo da disciplina, mas eu não vou fazer isso agora. Bom, o que a gente fez aqui? A gente continuou fazendo um len prime. Isso aqui continua sendo um len prime. Só que o len prime não é mais aquele len prime comentário em SGBD, menos. Então, eu acabei de comentar essa linha. Não é aquele len prime da tabela inteira. Eu tenho uma condição para mostrar os dados da tabela. Então, eu só quero os manager. Beleza. Eu simplesmente peguei só quem atendia a esse predicado aqui, a essa condição, e mostrei na minha tela. Ponto final. Esse é o comando select. Tá? De uma forma geral, é assim que ele trabalha. Uma outra coisa que a gente pode fazer, e eu uso muito, é o alias. Eu uso demais alias. O que é o alias? Alias é um apelido para a tabela. Também vocês já devem ter visto. Posso usar assim, emp. Eu vou usar o aqui. Qual a vantagem disso aqui? A vantagem é que, supondo que eu tenho uma tabela de 120 colunas e eu tenho que ficar decorando qual o nome do maior padrão, força de padrão que eu tenha na criação, eu tenho que saber. Então, o que eu posso fazer aqui? Ó? Eu posso usar o tanto faz, maiúsculo e minúsculo, ponto. Olha o que acontece. Não aconteceu nada, não sei porquê. Era para ter acontecido. Depois eu vou ver, é algum erro aqui. Ele abriria, ele me deu foi um migué aqui. Ele abriria para mim, eu não uso essa, não gosto. Ele abriria para mim, depois eu vou ver. Ele teria que... apareceu. Com essa não apareceu e sem o essa apareceu. A lista de colunas daquela tabela.
Tá vendo? Então eu quero cargo. Beleza. Mandei. Não, eu não quero cargo, não. Eu quero o código de departamento. Então, código de departamento igual a 10. Então, ele vai filtrar para mim agora quem é do 10, quem é do 20. Temos 4, lembra? Quem é do 30, quem é do 40. Tem ninguém cadastrado no 40. Por que que não tem? Porque a gente lembra lá do modelo físico nosso, do diagrama de densidade de relacionamento do modelo físico, um departamento poderia não ter empregado nenhum, 0, ou vários. Então, no 10, a gente tem 3, são 3 pessoas, 3 funcionários que estão lotados no 10, 3 colaboradores. No 20, nós temos 7 colaboradores. E no 30, nós temos 4 colaboradores, nós temos 14 no total. No 40 não tem ninguém. Pelo menos, por enquanto, não tem ninguém. Tá? Isso nada mais do que eu fiz foi isso. Eu fui pegar os meus dados da tabela, mesmo colocando uma condição aqui de extração. Então, eu não vou pegar todos os dados, só vou pegar aqueles dados que me interessam. Hoje, os dados que me interessam são dos funcionários, dos colaboradores lotados no departamento 20, por exemplo. Aqui é o último processamento que é feito numa query. Tá? Aí, novamente, mais para frente um pouco, já na segunda parte do curso, a gente vai falar de árvore de execução. Como que o SGBD pega aquilo que eu escrevi e transforma num plano de execução. Isso aqui é linguagem de alto nível. Lá dentro do SGBD, ele não executa isso. Temos algoritmos internos, esses algoritmos que são executados. Então, como é que ele transporta essa sintaxe para uma árvore de execução? Ele tem um otimizador interno, e aí ele melhora um pouco o plano de execução nosso, e aí, depois que ele finaliza essa heurística, que ele vai, de fato, executar e nos trazer o retorno. Isso é praticamente imediato, né? Isso aqui, uma tabela dessa aqui, então, a gente só leva mais tempo, de repente, dando refresh aqui, do que propriamente pegando o dado na tabela. Com certeza o refresh leva mais tempo, porque a nossa tabelinha é muito pequena. Bom, beleza. Até aí, tranquilo. Mas olha só, eu não quero saber os empregados do departamento 20. Eu quero saber quanto eu pago de salário para os funcionários, os empregados, os colaboradores que trabalham no departamento 20. Essa informação eu não tenho no SGBD. O que a gente tem armazenado no SGBD são os salários. Mas o total de salários, eu não tenho essa informação. Aí a gente poderia fazer o seguinte, então tá bom. Então, a coluna departamento, vou pegar um cara aqui, que a gente já fez, é melhor digitar. Então, eu vou acrescentar uma coluna aqui, e toda vez que eu incluir um empregado novo, eu atualizo a coluna total de salários. Toda vez que eu excluir um funcionário, eu atualizo o total de salários. Toda vez que eu der um aumento, eu atualizo o total de salários. É desnecessário, porque isso aqui eu vou criar mais um processamento, mais um tratamento, e, na verdade, eu tenho como pegar essa informação sem fazer essa história toda. Como é que eu faço? Eu pego essas linhas aqui que ele me retornou e somo essa quantidade aqui, ó, e apresento o resultado. Só isso.
Só isso. Tá? Para isso que servem as nossas funções de grupo. São funções que operam em um conjunto de linhas para fornecer um resultado por grupo. Aquelas são funções de grupo, elas fornecem um resultado por grupo. São elas. Né? São várias. Inclusive eu, programador, eu posso criar a minha função. A gente vai criar a função aqui. Né? Programar em banco é implementar coisas usando trigger, implementar subrotinas. Essas coisas são subrotinas. Né? Implementar subrotinas usando Story Procedure e implementar subrotina usando funções. Nós temos essas informações aqui. Ó. Eu tenho funções, tenho Procedure, que aqui é Procedure, mas é Story Procedure, e nossas triggers. Cada um tem a sua finalidade. Tá? Então, a função AVG calcula a média para a gente. Eu não preciso implementar uma função dessa, porque essa já tem pronta. Aqui são algumas, tá? Tem muitas outras funções. A função count, ela conta para a gente quantas ocorrências existem. Essas ocorrências, que são relatadas pela função count, tem duas coisas. Ou eu posso contar quantas linhas aquela coluna, aquela consulta retornou, ou eu posso contar quantos valores que existem numa coluna, quantos valores válidos que existem numa coluna. O que é valor válido? Valor não nulo. O max, ele pega o maior valor, o min pega o menor valor, stddev é o desvio padrão, sum é a soma, retorno do somatório dos valores de uma determinada coluna. Opa, olha o exemplo que eu já acabei de falar aí, eu preciso do total de salário do pessoal do departamento 20. É só mandar somar todos os salários do departamento 20. E a variância, retorna a variância, são conceitos aí, variância, a própria média, desvio padrão, são conceitos aí da estatística. Bom, como é que é a estrutura completa de um SQL, de um select? A gente está muito habituado a usar select desse jeito aqui. Tá? Vou até aumentar aqui. Está muito habituado a usar o select aqui, mas ele tem mais cláusulas para baixo. Tá? Select. Ou eu abro uma lista de colunas, né, como a gente tem feito até agora, já vou falar disso aqui, e temos o Coringa. Eu não posso usar o Coringa aqui quando eu estou usando função de grupo, e eu vou mostrar no exemplo por quê. Eu tenho que botar uma lista de colunas. Se eu quiser mostrar todas as colunas não utilizando função de grupo, tá legal. Basta usar o asterisco. Se eu quiser mostrar ID, nome, cargo, gerente, admissão, salário e departamento não, e comissão, sem o departamento, eu tenho todas as colunas menos o departamento. Aí eu tenho que relacionar todas elas. Eu vou projetar. Então, é por isso que olha só a vantagem. Ó. Empregado, bota uma vírgula, ponto, nome empregado. Posso digitar aqui que ele já dá uma filtrada. Ponto, cargo empregado. Posso quebrar a linha para facilitar a minha vida. Facilitar a vida. Ponto, cargo, né? ID gerente, tá lá. Ponto, data de admissão, beleza. Ponto, salário. E por fim, ponto, comissão. Então, quando eu relacionei todas as colunas que eu quero que sejam mostradas, ele não vai mostrar essa aqui, ó, porque eu não está na relação. O que eu estou projetando é isso aqui. Depois de toda a query pronta, montadinha, o que é mostrado para o usuário é isso aqui. Então eu posso usar isso quando eu quero mostrar todas as colunas, ou eu posso mostrar isso
quando eu não quero mostrar... eu posso mostrar todas as colunas aqui? Posso, claro que posso. Botei minúsculo aqui, ó, só para mostrar que isso aqui e isso aqui é a mesma coisa. Eu tinha esquecido de falar. Mostrei todas as colunas. Tá? Deixa eu botar aqui que eu gosto de escrever num padrão só. Então, beleza. Tá lá. Tá? Então, a gente tem essa lista de colunas, vírgula, função de grupo e a coluna que ela vai atuar. Isso aqui também pode ser um asterisco. Tá? Essa lista de colunas é opcional, eu não preciso. Então, no nosso exemplo, eu quero mostrar só o total de salário do departamento 20, eu não preciso mostrar o restante. Só preciso mostrar o total de salários. Então, eu posso usar direto a função de grupo. From, tabela ou lista de tabelas. Daqui para baixo, é tudo opcional. O where, uma condição. Ou seja, qual é a condição que as linhas da minha tabela serão extraídas? Eu vou extrair. Qual é a condição para extrair as linhas da minha tabela? O group by, que a gente vai utilizar, é uma forma de agrupar o nosso resultado. Having é condição também. Então eu tenho uma condição aqui, ó, que para mostrar os dados eu preciso atender essa condição. E tem uma outra forma de buscar a condição, que é usando having, que a gente vai ver com certeza em breve. E o order by é sempre a última cláusula do meu SQL. Eu não posso usar o order by antes do where, antes do group by, do having, ele sempre é o último. Se vocês observaram aqui, deixa eu só tirar isso aqui, para limpar um pouco mais, por enquanto. Se vocês... o que faltou? Não, eu tirei o from. Tirei coisa a mais. Foi isso que deu erro. Tá? Então, olha só, ele está... Sei lá, eu podia querer em ordem de nome. Aí, ele está na ordem que ele extraiu da tabela. Eu quero em ordem de nome. Então, eu uso um order by ponto nome empregado. Agora vai ficar na ordem do nome. O Adams vai lá para cima, acho que o Turner vai ser o último, enfim. Então, o Adams veio lá para cima, o Turner foi o último, aí Ford, Jones, Smart, Scott, Smith e... eu quero em ordem de salário. Show de bola. Salário. Então, 800, 1.100, 1.250, 1.500, 2.975, 3.000 e 3.000. Eu quero em ordem de salário do maior para o menor. Basta eu botar uma cláusula aqui. Posso usar o desk só ou usar o descend. Eu só uso o desk, porque dá no mesmo resultado. Do maior para o menor. Vou tirar o descend aqui, ó, deixar o desk. Se tem descend, tem ascend também, né? Tem ascend também, que é ask. Ou ascend. Ou ascend. Ascendente, ó. Ou ask. O problema, a questão, né? Que o ask, ascendente, ele já é o padrão. Então a gente nunca usa. Eu, pelo menos, nunca uso. Tá? Ele sempre vai, quando não coloco nada, ele é ascendente. Né? Bom, vamos lá. Voltando aqui. Bom, o que a gente vai fazer nessa query? Eu nem vou fazer essa query primeiro, não. Porque eu já vou comentar esse operador aqui, like, que é um grande coringa para a gente. Eu vou fazer aquele exemplo que eu falei, que eu quero saber o total de salários pagos do departamento 20. Vou tirar isso aqui, que eu não vou precisar usar. Então, peguei todo mundo do departamento 20, já peguei, já está aqui. O que eu vou fazer agora? Eu vou usar aquela função de grupo, retorna
o somatório dos valores de uma determinada coluna. Sum. O que eu quero fazer? Eu quero somar esses valores aqui e mostrar o total. Eu já estou com as linhas da tabela, com as tuplas que eu quero, são essas daí. Eu preciso agora somar. Então eu vou somar. Quais são os valores que eu vou somar? Posso botar direto salário, mas como eu uso o alias facilita a minha vida, eu posso somar o salário. Tá? Então vamos fazer a conta aqui de cabeça. Ó. 7.500, 8.600, 8.600, 9.400, 9.400, 10.650, 10.650, mais 3.000 dá 13.650, menos 25, 13.675. Provavelmente é o que vai dar. Se eu não errei na conta, eu estou somando esses valores aqui. Então, partiu. Então, vai lá. Aqui também eu não consigo aumentar muito, tá, gente? Para quem tiver no celular aqui, ó. 13.625. Né? Então, deu o resultado aqui, ó. 13.625. Deixa eu tomar uma água aqui. Tá? Então, ele pegou isso e fez o cálculo para a gente. Então, na hora de apresentar aqui, ele não apresenta da tabela, ele extraiu os dados da tabela e mostrou na tela. Não. Quando eu uso função de grupo, que é o caso, ele pega, extrai os dados da tabela, ele cria uma tabela temporária, e em cima dessa tabela temporária, ele aplica a função de grupo. Ele só vai aplicar a função de grupo em cima dos dados, das linhas que já foram, das tuplas, né, que já foram extraídos da tabela principal, da tabela de dados mesmo. Tá? Então, existe um pré-processamento aí para poder sumarizar esse valor. Sumarizar é totalizar. Aí eu posso mostrar o ID departamento? Claro que posso. Então, vou nem copiar não. No nosso... Aqui tinha, é opcional, ó, por isso que eu vou botar entre colchetes. Opcional. Aqui a gente só tem a função de grupo. Mas eu vou botar, para mostrar o ID departamento. Deixa eu só limpar. Aí, qual foi a besteira que eu fiz? Ah, sim, claro. Deu um erro. Por que deu um erro? Eu ia falar na próxima. Deixa eu só passar esse exemplo aqui, que eu já vou voltar aquele lá. Olha aí. Deixa eu só falar esse exemplo aqui primeiro. Vou tirar isso aqui. Deixa eu limpar aqui. Então, o que está mostrando aqui? Está mostrando a média salarial. Aqui eu não usei o alias, só no exemplo. Não é obrigatório, né? Então estou usando a média salarial, mas aqui eu vou botar o alias. Estou querendo o maior salário. Vou dar uma quebrada. O menor salário, deixa eu escrever aqui antes, porque ele já está. Min ponto salário. Opa. E a soma. São as 4 colunas que eu estou retornando. Não é nem esse exemplo, que eu não vou usar ainda o cargo. Eu já vou falar sobre isso aqui. Então, ó, a média salarial, o maior salário, o menor salário e a soma. A soma a gente acabou de executar. Não desse aqui. A gente executou quem? A soma do E.id departamento igual a 20. A soma a gente já conhece. O maior salário a gente já conhece, que é 3.000. O menor salário a gente já conhece, que a gente lembra, né, que é 800.
E a média eu não lembro nem de cabeça, não. Então a gente vai dizer, faltou tirar ponto e vírgula, a vírgula. Então, ó, a média salarial é 1.946. O maior salário é 3.000. Eu tenho 2 salários desses, né? Se vocês lembrarem. Tem um salário de 800. E a soma? A soma é 13.625, que a gente acabou de fazer antes desse exemplo aqui. Tá? Bom, se eu quero pegar esse cara aqui, não do departamento 20+, mas do cargo igual a salesman, então a gente já vai entrar naquele exemplo agora. Professor, Oi? no caso teria como eu colocar tipo count e colocar dentro desse count, colocar max salário e ver os dois que são maiores salários, ou não tem como fazer uma função dentro da outra? Em alguns casos, em alguns SGBDs você pode fazer alinhamento de função de grupo. E em outros não. Eu vou mostrar um exemplo. Tá? O Oracle, por exemplo, permite. Então, tá aqui, ó. Só estou pegando do salesman. Então, a média salarial dos vendedores é 1.400. O maior salário dos vendedores é 1.600. O menor, 1.225. E a soma é 5.600. Ah, quantos vendedores eu tenho? Não sei. Não sei significa contar. O que um count vai retornar? A quantidade de linhas, né? E a gente tem 4 vendedores que ele retornou. Tá? Nós retornamos 4. Então, ó, se eu só apagar isso aqui, ó, então, select asterisco from empregado. Então, salesman, nós temos 4, ó. 1, presidente, gerente, 2, 3, 4. Tá? 1, 2, 3, 4. Então, ele retornou 4 para a gente. Legal. Vou mandar o where. Deixa eu botar o alias, né? Ponto cargo igual a salesman. Só para a gente trazer os 4. Então, ó, o maior salário é 1.600. O menor tem 2 aqui, que é 1.250. A média deu isso aí, né? Deu a soma dividido por 4. E o total foram 4. Foi exatamente o que a gente achou nessa nossa continha aqui, nessa nossa consultinha aqui. Ó. Beleza. Foi exatamente o que nós achamos aqui. Tá? Tranquilo. Vamos supor que eu queira pegar alguém... deixa eu dar um order by aqui. Aqui eu não tenho como abrir, tá vendo? Eu tenho que digitar a coluna toda. Eu, como gosto de colocar nome de coluna bem significativo, então, normalmente eu uso o nome, o máximo que eu uso caracteres. Não vou botar nome de empregado, vou botar nome empregado. Já dá para saber que é o nome do empregado. Então, as minhas colunas são grandes. Então, order by, nome empregado. Aqui, ó. O James tem a S. Nós vamos começar, o pessoal começa com A aqui, ó. O A tem o Adams e o Allen. Não tem mais ninguém que começa com A. E aí eu quero puxar todo mundo que comece com a letra A. O where, deixa eu botar aqui. O where é ponto nome. Eu não tenho como usar o like. Por se eu colocar assim, ó, não vai me aparecer ninguém. Eu não tenho como botar. Eu tenho que usar o like,
que é um coringa. É um coringa e tanto, a gente usa muito. E esse coringa, se colocar só o like, também não resolve, porque não vai aparecer ninguém. Eu tenho que botar e dizer o que eu quero fazer com esse A. Então eu quero todo mundo que comece com A, então eu venho aqui, ó, abro aspas, apóstrofe, aspas simples, e boto percente depois. Vai aparecer dois, vão aparecer dois. O Alan e o Adams. O Allen e o Adams. Por quê? Ele vai pegar todo mundo que começa com a letra A. Ah, eu quero pegar todo mundo que termina com a letra A. Beleza. Então é percente, o último caractere é o A. Deixa eu ver se a gente tem alguém. Não tem ninguém. Eu quero pegar todo mundo que tem a A no nome. Então é percente, A, percente. Então, Blake tem A, Clark tem A, Marty tem A, não importa a posição. James, Allen, Ward, Adams, não importa a posição. Ah, eu vou pegar todo mundo que termina com ES. Termina com ES. Então eu boto percente e vai terminar com a letra ES. Tá lá. O Jones e o James. Ah, eu quero pegar todo mundo que tem Silva no nome. Em qualquer posição. Então seria percente, Silva, percente. Ah, eu quero todo mundo que comece com Maria. Não precisa ser um caractere só, não. Maria, percente. Eu quero pegar todo mundo que tenha Luiz, em qualquer posição do nome. Pode ser no início, meio e fim. Não importa. Percente, Luiz, percente. Sempre assim. A gente usa muito esse cara aqui. Tem algumas vantagens, porque ele é muito flexível. Outras, mas tem a desvantagem, que ele nem sempre é tão rápido de executar. Porque, num caso desse, ele vai procurar, em cada tupla, uma sequência de caracteres naquela coluna. E aí vocês já, em algum momento do curso, vocês já viram o algoritmo de ordenação e busca. Então ele vai pegar a primeira linha da tabela, vai pegar a coluna nome empregado e vai varrer a coluna nome empregado da primeira tupla para ver se acha essa sequência. Se achar, ele mostra. Se não achar, ele passa para a segunda. Aí varre a sequência. É diferente de pegar um valor. Vou pegar o valor de todo mundo que é do departamento 20. Ali é igual. Puf. Você é? Não. Então sai. Você não é? Beleza. Então fica. Aí é diferente. Eu não fico fazendo essa varredura. Por isso que ele é mais lento. E normalmente você não tem como adivinhar que sequência de caracteres que o usuário está querendo buscar. Portanto, é uma busca sequencial, não é uma busca por índice. Né? Não tem busca binária, não tem nada aqui que resolva não tem algoritmo de nada que resolva isso aqui. Isso aqui você tem que fazer uma busca em cada linha da sua tabela e varrer aquela string, normalmente você usa isso aqui com string, para buscar. Alguém abriu o microfone ali, pode falar. Não? Foi sem querer? Tá. Entendeu? Então, a desvantagem é que ele é um pouco mais lento, e não usa, é busca sequencial. É 1 a 1. A vantagem é que ela é extremamente, absurdamente flexível. Né? Bom, max data de admissão, min data de admissão. Então, vamos fazer essa aqui que é legal. Deixa eu tirar esse negócio aqui. Então, max. O que o max faz? Pega o maior valor. Min. O que min faz? Pega o menor valor. Só para a gente ter um parâmetro desse maior e menor, eu vou fazer um max com salário e um min com salário. Para a gente enxergar isso talvez até um pouco melhor. Beleza. Então, ó, o formato de armazenamento
do Firebird é timestamp. O que significa isso? É dia, mês e ano, hora, minuto, segundo e centena de... é milésimo de segundo, né? É por isso que aparece esse monte de zerinho aqui, ó. Porque eu não coloquei o valor para esse cara aqui. Então ele zera. Então, maior data de admissão. 12/1/1983. Menor data de admissão. 20/2/1981. Maior salário, 5.000. Menor salário, 800. Tá? Bom, vamos fazer o seguinte aqui. Vamos fazer isso tudo aqui, ó, né? Porém, eu não vou fazer assim, só para a gente olhar como é que estão esses dados aí na tabela. Opa, eu fiz alguma besteira aqui. Então, eu pedi ordenar pelo salário, que aí o maior salário vai ser... O salário não, perdão. Data de admissão. Então eu vou ordenar do maior para o menor, a data de admissão. Eu posso botar aqui maior no menor, descendente. E o salário, se eu quiser ascendente, eu deixo. Se não quiser, eu deixo descendente. Tá? Ascendente e descendente não é para todo order by, é coluna a coluna. Não vou usar isso agora não, só quis comentar. Então vai ser crescente e crescente. Beleza. Então, olha o resultado que a gente apareceu aqui pra gente. Então, a primeira data de emissão, já que ela é ascendente, ela é 20/2/1981. Certo? A última data de emissão, que é a data mais próxima da gente, é 12/1/83. 12/1/83. Posso até tirar esse salário aqui agora. 12/1/83. Então, 20/2/81 é a data mais distante. E 12/1/83 é a data mais próxima da gente. Então, vou botar assim, primeira data que aparece é 20, ele bota ponto, eu vou deixar ponto. 2/1981. E a maior data é 12/1/1983. Ele está ordenado de forma crescente aqui, porque a gente colocou crescente. 1983. Então a menor é essa aqui, menor, e essa aqui é a maior data que está aparecendo aqui. Na nossa relação é a última. Olha como aparece aqui. É uma lógica. Então, ó, a maior data é a data que está gravada lá. Você fala assim, não, a maior data é a data mais distante de mim. A data mais distante de mim seria 81, certo? Não. A maior data, o maior valor de data é 1983. 12/1/1983. E a menor data é a data que tem o menor valor no banco de dados, que é 20/2/1981. Você fala assim, não, o cara de menor data, então é o cara que trabalha mais tempo para mim. Sim, exatamente isso. Tá? Então, essa questão de manipulação de data, que a gente vai brincar um pouquinho para frente também, ela tem essas características. Porque a forma de armazenar, isso aqui é a forma de mostrar a data, né? A forma que ele armazena a data é um pouquinho diferente disso aqui. Isso aqui é o formato de show para a gente, de mostrar.
tá? Ele armazena diferente, tá? Por isso que ele fica assim. Então, a maior data é a data do funcionário mais novo na casa. Quem é o funcionário mais novo da casa? Ou seja, quem entrou por último. Quem entrou por último foi o cara que entrou em 1983. E o cara que entrou primeiro é o cara que entrou em 1981. Ah, mas salário também funciona assim? Não, salário é diferente. Então, aqui, ó, o menor salário é o menor salário, tá aqui, ó, 800. O maior salário é o maior salário, que é 5 mil. E se fosse ao contrário? 5 mil, beleza. Tá? Ficou claro essa questão de data? A gente só acaba absorvendo essa questão das datas quando a gente começa a brincar com data mesmo. Data é um negócio chatinho. Ela tem muito recurso, todo o SGBD tem muitos recursos para trabalhar com data, muito mesmo, muitos, tem muito mais coisa que eu posso fazer com data do que só ficar ficando máximo, tá? Posso mandar contar datas, né? A data de hoje é mais 85 dias, enfim, eu posso brincar com datas pra caramba, tá? Aqui a gente só fez um pequeno e inicial exemplo. Mas a data merece, manipulação de data aqui merece um capítulo à parte. Bom, o count, deixa eu só beber água. O count, a gente já até usou o count. O count a gente até usou. Retorna o número de linhas de uma tabela. Retorna a quantidade de linhas que aquela condição, aquela query me trouxe. Né? Então, o count vai fazer o seguinte, se eu tirar isso aqui, que eu vou tirar, eu quero dar um count na minha tabela. Quantos empregados eu tenho cadastrados no meu banco de dados? 14. Quantos empregados eu tenho no departamento 10? 10. 3. Aqui, ó. Departamento 20. 7. Departamento 30. 4. Departamento 40. A gente já viu que não tem ninguém no departamento 40, né? Os empregados estão no departamento 10, 20 e 30. Então tem 3 no 10, 7 no 20 e 4 no 40. Não tem ninguém. Então ele deveria retornar vazio, né? Mas olha o que ele retorna. 0. Aqui eu não estou retornando a quantidade de linhas do departamento 40. Eu estou retornando qual é a quantidade de linhas que eu retornei que atende a esta condição. Eu não retornei nenhuma linha, então é 0. Isso aqui é uma linha, tá? Isso é uma outra confusão que acontece muito, principalmente quando a gente está começando a fazer algumas coisas. Gera um erro de lógica nas nossas queries, muito interessante, na hora que a gente está começando a programar, porque aqui a minha query não é vazia. Se eu fizer isso aqui, ó, ele me retornou uma query vazia. Aqui eu posso verificar se a query está vazia, se não está vazia. Comando if. Vocês já estão mais do que habituados a usar o if. Comando if. Eu posso retornar se a query é vazia? Então eu posso mandar a mensagem para o digníssimo usuário lá e falar assim, não há empregados lotados nesse departamento. Ah, não. Se ela não retornar vazia, eu posso mostrar os empregados, né? Vou fazer um negócio desse aqui pro cara. O cara vai dizer, pô, mas não retornou ninguém, por quê? Eu tenho que falar alguma coisa para ele, né? Então, eu falo aqui, ó, bota para mim uma consulta
na telinha de consulta, que eu venha falar assim, bota o nome dos empregados que... Tá só o nome aqui, ó. Nome empregado, departamento 40, departamento 30, 40. Ah, não apareceu ninguém. Não, então eu tenho que falar para ele, ó, não tem ninguém, a query retornou vazia, não há empregado lotado no departamento 40. Aí do 20 tem, então apareceu o nome do pessoal. E do 10? Do 10 tem. E do 30? Do 30 tem. E do 50? Query vazia. Eu não estou verificando se existe ou não existe o departamento 50 cadastrado na minha tabela de departamento aqui não, tá? Eu estou verificando apenas a condição que eu estou extraindo, que eu implementei aqui, é apenas dizendo o seguinte, eu quero que pegue todo mundo da tabela empregado, tá aqui, onde a coluna ID departamento possui esse valor. Não tem ninguém. Eu não estou perguntando se o departamento 50 existe ou não existe. É diferente. Aí eu tenho que fazer uma outra coisa. Beleza. Ah, eu quero saber agora a quantidade. Count. 50. Ah, 0. Não tem ninguém. A query aqui não está vazia. 40. Não tem ninguém. 30. Tem ninguém. Tem. 30 tem. 20. Tem ninguém. Mentira. 20 tem. 7. 10. 8. Não tem ninguém. Se eu mandasse contar o título do Campeonato Brasileiro do Flamengo aqui, apareceria só Flamengo. Mas não tem ninguém. Então 10 apareceu aqui. É diferente. Tá, beleza. Até aí, tranquilo. Então, tem 14. Eu quero saber quantos funcionários ganham salário. Ó, 14. Quantos funcionários eu ganho salário? 14. Beleza. E quantos funcionários ganham comissão? Olha o que vai acontecer. Desculpa. Eu falei conta, mandei somar. Quantos funcionários ganham comissão? 4. Pô, mas se ele retornou 14 linhas aqui, por que ele só retornou 4? Porque na hora que eu informo no count qual é a coluna que eu estou querendo, quantos valores válidos aquela coluna tem, ele só considera os valores válidos daquela coluna. Então, ó, comissão, aqui, ó, isso aqui não é um valor válido, não é. Então, tem um valor válido, 2, não é valor válido, 3, não, 4. Ah, mas o cara está zerado. 0 é um valor válido. Aqui não tem valor. Null é sem valor. Ou, como a gente está habituado a falar, e fala muito mesmo assim, inclusive eu, apesar de ser semanticamente equivocado, mas no dia a dia a gente acaba falando, é o valor nulo, né? É o nulo, é o valor nulo. Nulo não é valor, nulo é nulo. Mas a gente fala assim mesmo. Eu falo muito e muita gente também fala. Tá? Então, esses caras aqui, ó, são nulos. Então, esses não são contados. Não são considerados para cálculo de média, por exemplo. Tá? Então, ó, quantos empregados do ID departamento? 30 ganham comissão. Olha a média aqui, ó. A média de comissão. Média de comissão. Beleza. Vamos pegar aqui, ó. Ponto comissão. Olha que legal. Ó. Só vou mostrar a comissão. Aí você fala assim, não, eu vou somar aqui
1.400 com 300, 1.700. 1.700 com 500 dá 2.200. 2.200 com 0, mantenho 2.200 e divido por 14. Tá? Não é assim que ele faz a conta. Tá? Ele faz a conta assim, quer ver? Então, vou pegar a soma, vou pegar a média, ó, soma é ponto comissão, e vou pegar o count asterisco, e vou pegar o count, deixa eu jogar para baixo aqui, e vou pegar o count ponto comissão. E eu vou fazer mais um conceito aqui, já. Tá? Olha como é que apareceu o nome das colunas aqui para mim. Ó. AVG, SUM, count. Negócio meio esquisito, né, de eu mostrar isso aqui para o usuário. Eu não coloquei um alias aqui para minha tabela. Eu posso colocar um alias para o nome da coluna também. Tá? Então eu vou fazer isso. Vou fazer isso até de uma forma um pouquinho mais organizada. Opa. Então, AVG é a média de comissão. Eu vou botar aqui, ó. Média. Assim mesmo, do jeito que está escrito aqui. Soma. Aqui eu vou botar TOT, depois eu vou melhorar. TOT empregados. E aqui eu vou colocar TOT comissão. Já vai ficar um pouquinho melhor do que isso aqui. Ó. Então, média, apareceu a média. Soma, apareceu o nome da coluna aqui. TOT empregado, já apareceu isso aqui. TOT comissão, já apareceu isso aqui. Alguma percepção aí da seguinte forma, ó. Eu não escrevi média maiúsculo. Eu escrevi média com M maiúsculo e as demais letras minúsculas. E assim eu fiz, ó, soma, o TOT empregado, só o E do empregados está maiúsculo, o resto está tudo minúsculo, comissão, só o C está maiúsculo, tá? Como é que eu faço para aparecer? Se eu quiser fazer isso aqui, ó, aí vai dar caca. Quer ver? Vai dar erro. Ó, deu erro. Tá? Ele não reconhece o caractere especial aqui de acento. Então eu não posso colocar acento para o usuário na hora de mostrar? Claro que posso. Só que aí ó, eu tenho que colocar entre aspas. Tá? Primeiro exemplo. Ó, já apareceu do jeito que eu escrevi. Ó. Média. O resto está todo mundo maiúsculo. Vai aparecer aqui agora o acento, não vai dar erro agora. Ó, já apareceu média com acento. Tá? Então, se eu quiser que apareça do jeito que eu estou querendo que seja mostrado, né, eu quero que seja mostrado dessa forma, média desse jeito. Então, eu tenho que colocar obrigatoriamente entre aspas. Alguns SGBDs aceitam apóstrofo. Não é o caso, para esse tipo de informação, não é o caso do Firebird. Tá? Então, se eu colocar aqui, ó, beleza. E ainda tem um outro detalhe. TOT empregado está parecendo mais de nome de coluna do que nome de cabeçagem de coluna de relatório. Isso aqui é nome de tabela, né? Não, eu quero botar total dos empregados, inclusive com os espaços. Olha só. Olha que luxo. Total dos empregados. Ah, mas se eu tirar aqui. Adivinha? Erro. Ele não aceita isso aqui. Ah, eu posso usar um underline. Aí tudo bem. Mas, de qualquer maneira, o underline vai ficar tudo maiúsculo. Isso aqui, normalmente, também a gente não gosta. Eu particularmente, não gosto de mostrar assim para o usuário. Eu sou muito caprichoso nessas coisas assim, para mostrar para os usuários. Não gosto de mostrar esse troço, não.
Total da comissão. Beleza. Total de comissão. Agora sim. Agora ficou outro papo. Média das comissões, soma das comissões. Agora ficou outro papo para mostrar para o usuário aqui. Né? Ficou outro papo. Um negócio desse, ainda falta formatar o valor e tal, mas só o nome da coluna aqui já deu um aspecto diferente do que botar AVG, SUM, count. Isso não existe. Né? Bom, beleza. Então, olha só. Total de comissão, 2.200. A gente até somou. Por que a média deu 550 e não deu, sei lá, 2.200 dividido por 14? Teria que dar 15,71. Por que não deu? Porque na hora de contabilizar, ele não contabiliza pelo total, todas as linhas. Ele só contabiliza, na hora de fazer a média, que é o AVG aqui, ó, ele só considera a quantidade de linhas com valores válidos. Por isso que dá 2.200 dividido por 4, não por 14, é igual a 550. Esse é um outro bugzinho que acontece muito no nosso relatório quando a gente está começando a brincadeira. Vou botar o cedilho aqui, que aqui já pode botar cedilho. Certo? Por isso que apareceu 550. Bom, pessoal, até aí, deixa eu dar uma parada aqui que eu quero ouvir um pouco de vocês. Como é que vocês estão aí? Deixa eu parar a apresentação. Tudo tranquilo, professor. Vocês já viram isso em momentos passados? É a primeira vez? Primeira vez. Ah, é a primeira vez? Eu tô meio que passando rápido, como se fosse já uma... No meu caso é a primeira vez. Ser os colegas aí, né? Na minha casa é a primeira vez. Tá, tem alguém que já viu esses conceitos aí que eu falei? Eu já vi já. Alguns deles, né? Não todos. Tá? Então, a hora que vocês acharem que o negócio está andando rápido, é só falar que a gente faz mais exemplos. Eu peço a vocês que façam os exemplos depois. A maioria dos exemplos eu não estou criando histórico. Só um minutinho. Porque estão aqui, né? Estão aqui. Às vezes um igualzinho, mas um pouco diferente, mas eles estão aqui. Tá? Mas tem que fazer. Pode falar, Lucas. Sim. Vou disponibilizar o slide, sim. Fica tranquilo. Tá? Deixa eu voltar a compartilhar. Eu ia até perguntar se você vai criar um Moodle ou uma coisa Classroom, não sei. Não, tem a sala no Moodle lá. Você tá lá? Vou confirmar agora. Dá uma olhada lá, se qualquer coisa a gente tenta te incluir aqui. Se você não conseguir te incluir, aí eu peço alguém lá do Campo Centro para te incluir, porque eu não sei fazer isso não. Então vamos lá. Pode falar. Eu não tô na sala. Quer, Vinícius? Isso. Tá, deixa eu só dar uma olhada aqui, Vinícius. Parar de compartilhar para não ficar mostrando dado de todo mundo. Deixa eu ver se já está no acadêmico, né? Não foi você que falou que tinha solicitado? Isso, solicitei mesmo. Se tiver no acadêmico, eu acho que eu consigo pegar. Vinícius está aqui. Quem falou aí, eu acho que foi Felipe, né? Felipe Gomes de Andrade, está no acadêmico.
Deixa eu ver, Felipe, se você está no mudo, que eu acho que o Vinícius não está. Mas quem estava no acadêmico até semana passada, eu já tinha incluído no mudo. Felipe tá. Estou sim, professor, eu conferi aqui. Vinícius. É que você tem acento. Não estou te achando que você está com acento cadastrado, Vinícius. Isso. Achei. Vinícius, depois você dá uma olhadinha lá, porque eu acabei de te incluir aqui. Professor? Oi, pode falar. Eu também tô no mudo não. Eu entrei agora na segunda etapa. Você, Moisés Ribeiro de Moisés. Oliveira. Isso. Tá. Vocês que falaram que já nunca não viram, estão vendo agora, vocês já fizeram banco de dados, a disciplina de banco de dados? Sim, eu já fiz já. Ah. Moisés, depois você dá uma validada lá. Eu acho que também já foi. Bom, deixa eu voltar aqui. Bom, então, até aqui, o que nós fizemos? Deixa eu abrir aqui. Até aqui que nós fizemos. Vamos supor que eu queira saber a soma dos salários. Então, aqui de novo, ó, posso usar o esta, eu não uso, nunca uso. E já é default. Total do salário. Max ponto salário. Maior salário. Posso digitar na frente, tá? Eu gosto assim porque fica mais organizado. Menor salário. E o count, que eu vou botar asterisco, quantidade de empregados. Isso aqui a gente já fez, nosso salário e tal, quantidade 14, só que agora eu quero pegar por departamento. Então eu vou colocar assim, ó, o ponto ID departamento igual a 10. Aí eu rodo a query. Então, as informações estão lá. Agora, eu quero departamento 20. Beleza, as informações estão lá. Agora, eu quero departamento 30. Beleza, as informações estão lá. Agora, eu quero departamento 40. Ó, aqui, ó, como não tem valor, ele retorna nulo. Não tem valor, retorna nulo. Não tem valor, retorna nulo. Aqui, ó, ele não retorna nulo, porque isso aqui retorna a quantidade de linhas de uma tabela. Qual é a quantidade de linhas retornada
da tabela empregado, onde o ID departamento é igual a 40. Zero, não tem ninguém. Por isso que não retorna nulo, retorna um valor. Tá? É importante essa observação. Aqui está nulo, porque não tem valor, ele não vai somar quem? Não tem ninguém para somar, ele retorna nulo. Não tem ninguém para totalizar, ele retorna nulo. Não tem ninguém para achar menor, é nulo. Mas aqui não, aqui é quantidade de linhas. Se eu fizesse e.id empregado, então eu estou retornando quantas matrículas tem. 0. Quantas comissões tem? 0. Tá? Então o count tem essa característica. Mas não é exatamente assim que a gente faz o relatório, né? Imagina que se eu tivesse 78 departamentos e que o cara ia obrigar o usuário a fazer um por um. Não quero fazer um por um. Eu quero mostrar, departamento 10. Tem tanto. E aí vem um detalhe, porque se eu faço isso aqui, ó, então tá bom. É só tirar daqui, ó, e mostrar o departamento. Eu vou até criar uma linha aqui para chamar de departamento. E bota vírgula. Aí, ó, olha o que ele vai fazer. Até limpei lá embaixo. Ó, erro. Por que erro? Tá. Expressão inválida na lista do select. Expressão inválida na lista do select. Aqui tem uma observação que eu passei aqui, não falei, mas vou falar agora. Mas aqui tem, já tem essa informação para gente. Qual a informação? Está aqui, ó. Se eu tiver lista 1 aqui, ó, se eu tiver uma lista de colunas, a lista pode ser uma coluna só, tá? Como é o nosso caso aqui, ó, é uma lista de uma coluna só. Se eu tiver uma lista de colunas, obrigatoriamente, essa lista tem que fazer parte da cláusula group by. Por quê? Por conta desse princípio aqui, ó. Funções de grupo são funções que operam em conjunto de linhas para fornecer um resultado por grupo. Um resultado por grupo. Quando a gente usa uma lista, é essa inconsistência que está dando aqui, ó. Quando a gente usa aqui, ó, a gente já até fez. Vou colocar um comentário aqui, para ver se vai funcionar aqui, vai. Então, 10, retornou 1. 20, retornou 1. 30, retornou 1. Certo? Mas quando eu mostro aqui, ó, ele tem o 10, o 20 e o 30. Ele está retornando 3. Mas função de grupo atua num conjunto de linhas e retorna uma linha. Pô, mas se eu colocar o ID departamento, ele vai me retornar 3. Então, como é que eu vou fazer? Eu uso a cláusula group by. Eu vou mandar agrupar. Group by. Quem que eu vou mandar agrupar? Deixa eu botar um pouquinho para baixo aqui. Ele está rolando toda hora para cima. Quem que eu vou mandar agrupar? Eu vou mandar agrupar essas totalizações, essas sumarizações, com esse cara aqui, ó, por código de departamento. Então, para cada um dos códigos de departamento, eu vou mandar agrupar. Não preciso mais disso aqui. Posso até ter, por uma outra condição, mas nesse caso não preciso. Então, o que ele vai fazer? Ele vai pegar todo mundo, ele vai selecionar todo mundo, todas as linhas, porque como eu não tenho predicado nenhum, eu extrair dados da minha tabela, se eu não coloco nenhum predicado, nenhuma condição, eu extraio a tabela inteira. Ponto. Aonde que eu coloco essa condição? Cláusula where. Então, para que serve a cláusula where? Para extrair dados da tabela, linhas da tabela.
Então, essa condição é diferente dessa aqui, ó. Essa condição aqui é uma condição para eu extrair dados da minha tabela. Tá? Eu não vou fazer, eu quero saber todo mundo. Bom, se eu extrair todo mundo, e eu estou usando função de grupo, isso me dá uma dor de cabeça, porque aqui eu vou mostrar múltiplas linhas, e para cada uma dessas coisas aqui, ó, dessas outras projeções, eu estou mostrando uma linha só. Eu tenho uma coluna na projeção que mostra várias linhas, e as outras 4, por isso que dá erro. Vou tirar o grupo by aqui, por isso que dá erro. Dá expressões na lista do selection. Na lista. Por quê? Eu estou mostrando 3 linhas, sendo que sum, max, min e count mostram uma linha só. Ele não repete 3 vezes, ele está mostrando uma linha só. Ele está confuso, não sei o que eu vou fazer. Como é que eu faço? Uso o group by. Olha só. Limpei. Pô, agora sim, ó. Agora, na linha 1, tem a totalização, a sumarização, ó, de todo mundo do departamento 10. Então, a quantidade de empregados do departamento 10 é 3. Quantidade de empregados do departamento 20, 7. Ó. Quantidade de empregados do departamento 30, 4. Beleza. Agora está diferente. Eu mandei agrupar e para cada grupo que eu criei, eu estou retornando uma linha. Não, você está retornando 3 linhas. Não. Por grupo é uma linha. Então, o que aconteceu aqui? Ele extraiu todas as 14 linhas da tabela, porque são essas linhas que a gente tem, e aí ele agrupou. Ele fez um grupo de uma linha só para mostrar para mim, para o usuário, né? Todo mundo no departamento 10, todas as sumarizações do departamento 20 e todas as sumarizações do departamento 30. Na hora de sumarizar, ele agrupa. Na hora de mostrar, ele mostra os 3. E se tivesse 2, ele mostraria 2. E se tivesse 50, ele mostraria 50. 50 valores distintos aqui, ó. 50 valores distintos daqui, ó. Não precisa ser de departamento, não. Pode ser isso aqui, sabe o quê? Cargo. Cargo. E, obviamente, cargo. Cargo do empregado. Ó. Então, ele agrupou, ó, aqui tem 5 linhas. Ó, eu tenho 2 analistas, 4 escriturários, 3 gerentes, 1 presidente e 4 vendedores. 2, 4, 6, 6 mais 3, 9, 9 mais 1, 10, 10 mais 4, 14. É a quantidade de empregados que eu tenho na minha tabela, 14. Tá? Eu posso agrupar por salário. Não vou nem alterar aqui, porque... Ó, quantos salários diferentes eu tenho na minha empresa? 12. Dos 14 empregados... 2 ganham 1.250 e 2 ganham 3.000. O resto dos valores não são iguais. Está cargo empregado aqui, porque eu não alterei o valor aqui. Tá? O resto aqui são diferentes. Então, ele agrupou. Primeiro grupo, 800. Quantos tem? 1. Só tem 1. Beleza, não tem problema. Grupo de 1. Qual o problema de grupo de 1? Só em trabalho acadêmico, grupo de 1, às vezes não pode, né? Mas aqui pode. Aqui na tabela. 2, 1950, tem 1.
1.100, só tem um cara que ganha. 1.250, tem 2. E por aí vai. 3.000, tem 2. E o resto só tem 1. Então ele criou tantos grupos dessa forma aí. Pessoal, até aí, eu vou parar aqui, tá? Até aí, como é que vocês estão? Professor, Oi, fazer uma pergunta pode falar. sobre aquele negócio lá mesmo que você estava mostrando. Se puder mostrar de novo, fazendo um favor. Aqui ou aqui? O SL. Sim. Se você tirar a primeira linha e deixar só o group by, ele vai executar normalmente, sem a primeira coluna? Sim. Foi boa pergunta, porque eu esqueci de falar sobre isso. Vou tirar aqui. Vou nem botar comentário, vou excluir. Ó. Eu posso estar agrupando. Vamos botar para o departamento? Esse negócio aqui não tem muito sentido, não. Tá? Eu estou agrupando por departamento, coisa que a gente já fez. Tá? Mas não estou mostrando. Se você me perguntar, isso tem algum sentido? Não. Para mim não tem. Porque a gente sabe que essa primeira linha é referente ao departamento 10, 20 e 30, porque a gente acabou de ficar manipulando essa base de dados aí. Mas se eu tivesse mostrar isso para alguém, eu não sei. Esse alguém não vai saber que esse total aqui do 10, aquele total de 20, é total de tudo. A pergunta foi relevante. Por que a pergunta foi relevante? Porque eu esqueci de comentar isso. Porque você pode agrupar e não projetar. É o que a gente acabou de fazer. O que você não pode fazer é você projetar e não agrupar. Por aquela razão que a gente falou quando deu erro, e vai dar erro de novo. Tá? Deu erro de novo. Eu estou mandando projetar uma coluna que tem várias linhas, junto com outras colunas, poderia ter uma só, tá? Não precisa tudo não. Pode ser uma só. Com outra coluna que só tem uma linha. Deixa eu só faltar a vírgula aqui que faltou. Tá? Então, eu estou projetando alguém que vai aparecer múltiplas linhas com alguém que aparece somente uma linha, porque ele agrupa. Então, ele dá erro no list do select. E aí ele sugere que você tem que usar a função group by. Ou você retira a função de grupo, ou você usa o group by. É isso que está aparecendo aqui na mensagem de erro. Tá? Então, isso eu posso fazer. Isso eu não posso fazer. Isso eu posso fazer. Mas eu não posso fazer que, para mim, assim, eu não sei nem te dar um exemplo disso aqui. Por que você estaria mandando agrupar e não mostrar, né? Não sei. E isso aqui, obviamente, você pode fazer. Tá? O order by, a gente vai falar também em outro momento, ele tem algumas características de também posso, não posso, mas o order by é mais flexível. Tá? O order by é mais flexível do que o group by. O group by ele é mais rígido. Colocou para projetar, colocou na sua lista do select aqui uma função de grupo, a não ser que você queira aplicar aquilo ali para a tabela inteira. Porque se você tirar isso aqui, aí eu vou comentar. E tirar isso aqui, vou comentar. Ele vai retornar 14 linhas. Aí tem 10, 20, 30, tudo num pacote só. Se você quiser fazer isso aqui, pode.
Se você quiser fazer isso aqui, não pode. Daí, ó. Aí você tem que usar o de cá. Ou então tirar a função de grupo. Das duas, uma. Alguém abriu aí o microfone? Entendi, professor. Era isso que eu queria saber. Valeu. Só para fechar esse group by, para a gente não deixar para a próxima aula, só mais um conceito. Eu falei aqui, ó, que a cláusula where é uma condição para a gente extrair as linhas na nossa tabela. Tá? Mas supondo que a gente tem uma situação dessa aqui, ó. A gente tem uma situação dessa. Eu só quero mostrar. Vamos fazer essa query aqui, exatamente do jeito que está aqui, ó. Então, está max salário, max ponto salário, então, maior salário. Aqui eu não botei por causa de empregado. Eu quero maior salário pelos departamentos. Beleza. Só mudei o count aqui para max salário. Beleza. Então, maior salário do departamento 10 é o 5.000. Maior salário do departamento 20 é o 3.000. Maior salário do departamento 30 é o 2.250. Mas eu só quero que mostre o maior salário a partir de 3.000. Quanto que eu coloquei aqui? Eu botei de 2.900. Pode ser, a partir de 2.900. Então, eu não quero mais extrair da tabela de origem de dados lá. Eu quero extrair uma condição daqui, ó. Eu quero implementar uma condição para que esse cara aqui só apareça valores maiores do que 2.900. Como é que eu coloco essa condição? Having max ponto salário maior que 2.900. Ah, mas que coluna é essa? Essa coluna está aqui, ó. Essa coluna não tem na tabela. Sim, não tem na tabela. Essa coluna tem aqui. Max salário é o nome dessa coluna. Ah, mas não aparece para mim, aparece maior salário. Maior salário é o apelido, é o alias. Maior salário, do jeito que está aparecendo aqui, é só um apelido. Só um apelido. Não é o nome dele. O nome dele é Edson Arantes do Nascimento. Esse é o nome. E o apelido? Pelé. É apelido, né? Ponto. O nome da coluna já pré-processada é aqui. E em cima dessa tabela aqui temporária, eu aplico uma condição. Agora, o departamento 30 não aparece. Ele extrai o departamento 30, porque ele não atende a esse predicado aqui. Ele não atende a essa condição. Ó, foi embora. Tá? Simples aqui, é só a gente realmente ter um pouco de prática. Extrair os dados da minha tabela. Tabela de dados lá. As tuplas da minha tabela de dados. Fiz o pré-processamento. Em cima desse pré-processamento, eu quero agora mostrar, mas eu não quero mostrar todo mundo. Eu quero estabelecer uma condição para ser mostrado. Aí eu uso o having. O having, ele aplica uma condição dessa tabela que já foi pré-processada. Moçada, eu acho que já deu bom aí. Eu vou dar uma parada por hoje. E na aula que vem, eu vou postar esse material logo. Na aula que vem, a gente continua aí. O que está todo mundo aqui? Já fiz. Ah, tá. Ver se tem uma coisa aqui, eu acho que não.
Já foi. Tá, e na aula que vem a gente continua. Beleza? Alguma pergunta? Se vocês querem comentar alguma coisa? Se quiser, eu vou parar a gravação aqui. Então...